é intérprete, mas ela é surda intérprete. Tá valendo todo mundo aí? Vamos lá? Boa noite a todos. Hoje é sábado, 1º de outubro, 19 horas e 40 minutos, Rio de Janeiro. Aqui do lado, a Carolina. Só que tem uma coisa especial. A Carolina é surda. Você deve estar perguntando, mas como é que ela está traduzindo aqui se ela é surda? Então eu quero repetir. A Carolina é surda e é intérprete de Libras. Na frente dela tem uma outra pessoa, intérprete de Libras, que a gente chama de espelho. Né? No caso, é a Renata. Então a Renata me ouve, faz gestos para a Carolina e ela se expressa aqui para a comunidade surda. Então nós adotamos isso há vários anos, né? E eu acredito, no teu levantamento, que dessa audiência que a gente tem, por volta de 3% sejam pessoas surdas. Ok? Isso mesmo? A gente espera continuar fazendo esse trabalho aqui o ano que vem também. Então vamos lá. Hoje pela manhã tivemos em São Paulo uma motociata de 1 hora aproximadamente, uma coisa fantástica. Muito obrigado aos motociclistas de São Paulo, bem como a população que esteve lá no local da concentração. Vocês abrilhantaram muito esse evento, foi algo muito bonito, muitas imagens por aí. Agora aconteceu uma coisa agora à tarde, simplesmente inacreditável. Inacreditável. Só imagens para realmente mostrar o que aconteceu agora há pouco em Joinville, Santa Catarina. Então pousei por volta das 15 horas no aeroporto, ali do lado, uma grande concentração de pessoas e motos também. E por volta das 16 horas começamos um percurso que daria aproximadamente 50 minutos. Durou por volta de 2 horas. O número de pessoas na rua é simplesmente inacreditável. Por mais ou menos o percurso total, uns 25, 30 quilômetros, tá? Demorou 2 horas. Minha moto quase o tempo todo na primeira marcha, por vezes parando, e o povo todo nos saudando nas ruas. Muito obrigado. Não é apenas Joinville, né? Agora com toda certeza muita gente de Santa Catarina, e ali começou a pintar gente também do sul do Paraná, do Rio Grande do Sul. Uma coisa inacreditável o que aconteceu hoje em Santa Catarina. Muito obrigado a todos os catarinenses que participaram desse evento. E parece que a cidade toda foi para a rua. Não tinha como ter gente em casa pelo que aconteceu. Eu tenho botado nas minhas... Eu tenho operado a minha rede de Zap, né? São poucas pessoas, são 300 aproximadamente, que ajudam a divulgar. E também as nossas mídias sociais devem estar divulgando também essas imagens. Inacreditável o que aconteceu em Santa Catarina hoje. O carinho que o povo tem para a gente, a consideração, o calor. Muito obrigado a todos vocês. Eu peço a Deus poder corresponder com tudo aquilo que vocês demonstraram hoje nas ruas. E a gente vê, né? Não hoje apenas, mas o que aconteceu ao longo não só desses 45 dias de campanha, né, que eu fiz umas 20 viagens aproximadamente, para todas as regiões do Brasil. A aceitação é excepcional em qualquer lugar. O Nordeste, por exemplo, o pessoal fala tanto, é reduto da esquerda. Lógico, a esquerda ainda tem presença lá. Mas algo inacreditável também, o nosso Nordeste. Região Norte sempre com a gente, Centro-Oeste, região do Agro. O Sudeste, hoje em São Paulo, semana passada tivemos em Campinas, entre outras cidades. Tivemos também no Rio Grande do Sul. Então, o sentimento que a gente tem, porque já que se fala que eleições voto na urna, sim, mas para isso tem que ter povo na rua. Nós colocamos o povo nas ruas,
Nem digo nós colocamos, o povo foi espontaneamente para a rua demonstrar esse carinho para conosco. A gente não consegue ver outra coisa a não ser as eleições serem decididas amanhã. E com uma margem superou a 60%. Estou sendo até, com todo respeito, né? Todo candidato disse que já ganhou, já levou. Eu nunca fiz nada puxando a brasa para minha sardinha. Mas não é só pessoas que estão do meu lado. Eu tenho a minha visão também, que eu já participei de muitas eleições pelo Brasil. Eu nunca vi tanta gente na rua em eleição nenhuma no passado. Nenhuma. Eu entrei na política em 1988. Olha que tem bastante tempo, né? Eu nunca vi isso nas ruas, né? E pessoas mais chegadas, mais velhas do que eu, falam, ó, no meu tempo também eu nunca vi nada parecido. Então, Deus nos ajude, que corra tudo bem amanhã, que tudo funcione, a expressão em Brasília, com lisura, com decência, com transparência, para a gente ver o resultado no final da apuração. Curiosidade apenas, né? Algumas coisas acontecem. Eu vou falar aqui de uma carta aberta da senhora Jeanine Áñez. Quem é essa senhora Jeanine Áñez? É uma ex-presidente da Bolívia, que está presa, pegou 10 anos de cadeia, não foi por corrupção, tá? Foi pega por, segundo as autoridades do Judiciário da Bolívia, por praticar atos antidemocráticos. Certo? Atos antidemocráticos. E as autoridades da Bolívia deram aí 10 anos de cadeia dela. E eu tive uma vez contato com ela, acompanhei tudo com o celular, interferi, busquei uma maneira de ver se conseguia trazê-la para cá, né? Dar asilo para ela aqui, por enquanto zero. No Brasil não é novidade, o ministro da Defesa da Bolívia também foi condenado a 10 anos, mas ele veio para o Brasil, eu estou garantindo a presença dele aqui. Enquanto eu for presidente, ele não sai do Brasil. É a mesma coisa também o chefe da Guarda Nacional da Bolívia. E muitas outras pessoas também fugiram de lá. Há pouco tempo, o Evo Morales, da turma do Fórum de São Paulo, deu um problema político lá e fugiu. Foi lá para a Argentina, assumiu no lugar dele a Jeanine Áñez, naquela sequência, né? Bem, depois voltou, mudou o regime novamente, voltou grande parte a turma do Evo Morales, e a Jeanine estava lá tranquila, de repente pegou uma prisão preventiva e um ano depois foi condenada a 10 anos de cadeia. Repito a acusação, atos antidemocráticos. Não vamos discutir esse assunto aqui. Então a carta dela, aqui, é a carta bem curtinha, né? Diz a Jeanine Áñez na sua carta agora, desses dias. Sem justiça não há democracia. Agradeço ao presidente Bolsonaro pela solidariedade e pelos conceitos justos que expressou em relação à minha situação como ex-presidente da Bolívia, inclusive oferecendo asilo político, que não me deram a possibilidade de aceitar. E termina a senhora Jeanine. Deus salve o Brasil da ideologia do ódio que tenta dominar a América Latina. Ela foi presa no dia 13 de março de 21 e agora foi condenada a 10 anos de cadeia. Okay. Vamos lá, rapidamente. Eu quero agradecer o Neymar aí pelo vídeo, né, de apoio à nossa candidatura. E está aqui na Revista Oeste que o vídeo dele já alcançou 46 milhões de visualizações. Muitas outras pessoas têm se manifestado favorável à nossa eleição. Como, por exemplo, o Felipe Melo, que estava no Palmeiras e agora está no Fluminense. Me ajuda aí, pessoal. O Gustavo Lima, com a bandeira. Quem mais? Ajuda aí. O Rivaldo. O jogador Renato. Jogador não. Técnico Renato do Grêmio. Aldo. O lutador Aldo. Daniel Alves. Jogador Daniel Alves. Tá? E muitas pessoas manifestando ali apoio à nossa candidatura. Muito obrigado a todos eles. Jogo rápido. A taxa de desemprego atingiu o percentual abaixo de 9 no Brasil. Está indo muito bem na economia do Brasil. Aqui é uma matéria aqui do Metrópolis, não vou discutir aqui, né? É imprensa. Né? E é verdade isso aqui. Né? É debate na Globo. Por que o chefão da TV acompanha o Lula o tempo todo? O Lula ficou sendo acompanhado pela cúpula da Rede Globo.
lá antes do debate. E ele foi o último a sentar-se, né, à cadeira para começar o debate, sempre acompanhado pelos chefões da TV Globo, talvez negociando alguma coisa, né? Fique tranquila, Rede Globo, tem a renovação da concessão de vocês na terça-feira, se tiver tudo kit, sem problema nenhum, assina a renovação. Agora, se tiver algo devendo alguma coisa, eu não posso contrariar a lei, tá? E vou indeferir. Daí vocês vão negociar esse indeferimento, se houver, deixar bem claro, se houver, né, se tiver algo realmente que justifique o indeferimento, vocês vão negociar com o Parlamento brasileiro. Quem dá a última palavra sobre a concessão de televisão é o Parlamento brasileiro. Você agora há pouco, antagonista, né? Eu li a matéria, não vou entrar em detalhes. Exclusivo. Em interceptação da Polícia Federal, Marcola declara voto em Lula. Não podia ser diferente, aí não é novidade, né? E daí, entre aspas, na interceptação telefônica, entre aspas, Marcola dizendo, é melhor, mesmo sendo um pilantra. Então, o Marcola, uma pessoa sincera, né? Pelo que eu estou vendo aí. E tem mais coisa lá que eu não vou polemizar aqui, o pessoal fala antagonista, e me falaram que tem o áudio de um grampo telefônico da esposa do Marcola. Deixou claro a vocês, como é que nós demos um golpe aí na questão do crime organizado no Brasil. Nós assumimos, no início do governo, transferimos o Marcola de São Paulo para um presídio federal, ou seja, ele não dava as cartas mais em São Paulo. Okay? Então, foi para fora. Então, assim, e assim fizemos com outros presos também, que deu uma tranquilidade. Você pode ver que reduziu a violência no Brasil. Roubo a bancos caiu a metade. Em função do Marcola, sim, um pouco sim. Tá? E outros fatores pesaram também nessa questão. Feminicídio diminuiu bastante, porque se tivesse aumentado 1%, teria aparecido em manchetes do jornal, não apareceu. Você lembra lá atrás falava que eu ia perseguir gays? Alguém ouviu falar, durante meu governo, se aumentou o número de mortes do pessoal LGBT? Diminuiu também, porque se tivesse aumentado, iam culpar mim. Como diminuiu, a imprensa não falou nada. Tá? A minha política das armas também colaborou para diminuir a violência no Brasil. Registramos no ano passado o menor índice histórico, desde quando começou a fazer esse levantamento. Se tivesse aumentado, iam culpar o quê? O decreto das armas. E aconteceu exatamente o contrário. Tá? Tem um vídeo rodando aí sobre a Argentina, que o Lula está passando o pano agora, né? Tá cara meio virada lá para o presidente da Argentina. Que a população, em poucos meses de governo Fernandes, com a vice Cristina Kirchner, né? 40% da população entrou na linha da pobreza. É a economia que não funciona. E lá o pessoal levou também, com muita propriedade, né? Fica em casa, a economia te vê depois. Foi um país que fechou muito também. E as consequências estão aí. É ideologia, é um Estado cada vez mais forte, né? Perante aqueles que produzem no Brasil, cada vez mais são sufocados, cada vez mais são regulados, as consequências estão aí. A economia vai para o espaço, né? E agora a gente vê. Agora, nesse vídeo que está rodando, de 1 minuto e meio, em dado momento, bota eu discursando, né? Falando, e foi mais uma vez que eu falei, sobre as primárias argentinas, né? Porque ela, antes das eleições, tem as primárias. E pelas primárias, apontavam já a vitória do candidato de esquerda, da turma do Foro de São Paulo, o Fernandes, Cristina Kirchner. E eu falei, há 2 anos e pouco atrás, que a Argentina entraria na rota da Venezuela. E o que aconteceu? Entrou. Não precisa ter bola de cristal, o que precisa é ter coragem para falar. Que geralmente todo mundo, né, fica quietinho. Igual a questão da Covid, né? Ninguém fala nada. Deixou que apenas políticos
e grande parte da imprensa conduzir essa questão do Covid. Fica mais cômodo para todo mundo. Eu falei, e quantas coisas que eu falei e depois foi demonstrado que eu tinha razão. Sobre, por exemplo, o número de suicídios que aumentou. A escolaridade foi lá para baixo. Né? As consequências do fica em casa é que o a gente vê depois. E a Argentina é mais diferente. E aqui no Brasil? A gente vê o Datafolha dando 51% por lá. Está de brincadeira, né? Está de brincadeira. Hoje parece que teve em São Paulo, juntou 1.000 pessoas. Em qualquer lugar que a gente vá no Brasil, qualquer lugar. Mesmo um município que tenha 5.000 habitantes, bota 1.000 na rua, no mínimo. Eles vão para a rua voluntariamente nos ver. Então essas eleições aqui, realmente, a gente fica olhando, né? O Datafolha, falam tanto em combate a fake news, nunca ninguém desses que combate os fake news, que desmonetizam páginas de certas pessoas, que prendem outras, né? Se preocupar com o Datafolha, falando barbaridade por aí. E quem tem 51% da intenção de votos, logicamente que não é uniforme no Brasil, né? Se é 51%, se é o Lula, ele tem 70% no Nordeste. Teria 30% no Sudeste. Mais ou menos assim, para dar os 51%. O cara não vai ter recebido em lugar nenhum do Brasil, nem no Nordeste. Eu fui recebido como um popstar em Garanhuns, tá, junto lá com o Gilson Machado, o Anderson. Tudo bem. Vamos em frente aí. Mais uma matéria de hoje, agora é do Estado de São Paulo. A grande mídia tem que se preocupar, pessoal. É aquele cara que o navio está lá em alto mar e o cara fica com a picareta lá fazendo buraco no carro do navio para fazer raiva, né? Para alguém do navio. Ele vai para o fundo também. Agora aqui, o Estado de São Paulo de hoje, 1º de outubro. Lula retomou defesa da regulação da mídia em acenos ao PT mais radical. Ou seja, ele vai regular a mídia. Se um dia ele chegar lá, eu acho que não vai chegar, né? Se um dia ele chegar lá, ele vai querer regular a mídia. Como é que esses caras vão impor, né, um regime se não cala a boca da mídia? E não é apenas a mídia escrita que está aqui, não. As mídias sociais também. Vocês lembram que a Gleisi Hoffmann, até há poucos meses atrás, falou que o WhatsApp não poderia funcionar durante as eleições. Ela falou isso, o pessoal deve ter assistido. Então eles têm uma gana, né, de maldade contra a imprensa para poder valer a sua ideia, para poder valer a sua opinião. A mídia, para esses caras, só as do governo. Então, parabéns, coisa rara, hein, Estado de São Paulo. No último dia, né, Estadão? Último dia, né? Lula retomou defesa da regulação da mídia em acenos ao PT mais radical. Acabou aqui? Rapidamente, o horário eleitoral, pessoal, vamos ficar ligado aí, tá? Que vale a pena. Vamos começar aqui com a região sudeste. Agora há pouco, estive lá em São Paulo. Então, o nosso Tarcísio, governador número 10, e o Marcos Pontes, pessoal, vamos dar uma força de hoje para amanhã, vamos virar esse jogo. O Marcos Pontes é uma pessoa fantástica, pô, um cara bacana, pô. É um cara, um astronauta, foi ministro de Ciência e Tecnologia nosso. Então, o Tarcísio, governador 10, Marcos Pontes, senador, número 222. Bora, pessoal, São Paulo, dá força, Marcos Pontes aí, valeu. Vamos lá para a região Minas Gerais. Tem aqui o Carlos Viana, mas já falei do Carlos Viana, tá? O Zema é um bom candidato que está concorrendo à reeleição por Minas Gerais, tá certo? Então a gente não vai aqui, vote no Carlos Viana ou não vote no Zema ou vice-versa, né? Eu estou falando que o Carlos Viana é um candidato nosso, mas, né, o Zema, na minha concepção, né, quem vai decidir são os mineiros, o Zema fez um bom governo, porque pegou, assim como eu, pegou a pandemia pela frente e não foi fácil para ninguém. Agora, o que interessa em Minas, pessoal, que para valer, é o Senado Federal. Pessoal, vamos de Cleitinho para o Senado Federal, tá? É um apelo que eu faço para vocês. Cleitinho, candidato ao Senado por Minas Gerais, número 200. Vamos lá, pessoal. Em nome, eu estou pedindo aqui como
conterrâneo de vocês também, porque eu me considero ter renascido em Juiz de Fora. Então os mineiros aí, quem está pedindo aqui é um conterrâneo do coração, né? Renascido em Juiz de Fora, vamos votar no Cleitinho para o Senado em Minas Gerais. Também muito importante, o nosso estado do Espírito Santo. Lá temos o governador Manato, 22, e um voto muito importante. Um apelo a vocês. Senado Federal, vamos pessoal, de Magno Malta. Tá? É um cara que foi um leão lá atrás, quando foi senador, quase foi meu vice, na última hora resolveu não ser, e ele tem tudo para voltar ao Senado Federal e vai fazer um trabalho como fez no passado, combatendo a pedofilia, com muita isenção. Tá? Então, para o Senado, no Espírito Santo, Magno Malta 222. Um abraço a todo mundo aí. Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, o governador vem para a reeleição, Cláudio Castro. Agora uma coisa importante. Nós temos 3 candidatos ao Senado no Rio de Janeiro. Tem aí a Clarissa, tem o Romário e tem o Daniel Silveira. Todos, né, sem problemas para concorrer para as eleições. Eu gostaria que tivesse um só, desses 3 tivesse um, ou no máximo 2. Não vou fazer isso, muita gente repressiona mim, corta a cabeça de um, corta de 2, joga com um só. Eu não vou fazer isso e espero que entre eles também, cada um, como pelo que eu tenho ouvido até agora, cada um faça a sua campanha. Campanha para si, não tentando derrubar o outro. Isso aí não é justo. Me parece que não está acontecendo isso. Eu tenho certeza, se qualquer um deles ganhar, assume. Eu tenho certeza que se qualquer um ganhar, e eu for reeleito, obviamente, assume. Tá certo? A gente conversa depois sobre esse assunto aqui. Então vamos lá. Clarissa, quem gosta da Clarissa, fica à vontade. Quem gosta do Romário aí, fica à vontade. E quem gosta da Daniel Silveira, fica à vontade também. Ok? Todos são opções aí para ser senador. E quem for o mais votado, espero que seja um dos 3, assume. Vamos baixar um pouquinho lá para a região sul. Acabei de passar agora por Santa Catarina. O nosso Jorginho Melo, candidato ao governo do estado. Governador Jorginho Melo 22. E o Senado, muito importante, por quê? Porque não tem segundo turno, pessoal. Para governador, se não der 51%, é ter o segundo turno, tá? O ideal é matar no primeiro turno logo. Mas aqui, para o Senado, Jorge Seife, tá? Por Santa Catarina. Então, pessoal, é o estado aí que me deu uma das maiores votações no passado. Pelo que eu vi agora, a votação vai ser maior ainda. Muito obrigado a todos vocês pela confiança. Mas deixa eu trazer um pedaço de vocês que vai almoçar comigo todo dia. O Jorge Seife, o nosso candidato ao Senado por Santa Catarina. Número 222. Jorge Seife, 222, senador Santa Catarina. Paraná. Está um pouco difícil, vou falar que está assim. Que tem 2 nomes lá, né? Um ex-governador e um ex-juiz que estão disputando. Né? E um pouquinho abaixo dos 2 está aí o nosso Paulo Martins, que tem o apoio do governador Ratinho e tem o meu apoio também. Obviamente, o meu candidato ao governo do estado da reeleição é o Ratinho. Agora, para o Senado, que não tem segundo turno, pessoal, mesmo que você já decidiu votar num dos 2, tá? É um direito teu, mas se você não tiver 100% convicto, vota aí no Paulo Eduardo Martins. É um cara que também vai almoçar comigo quase todo dia em Brasília, se eu for reeleito, obviamente, para a gente trabalhar realmente para Santa Catarina, pelo Brasil, um voto independente dentro do Senado Federal. Vocês que falam tanto, que às vezes criticam, né, um poder ou outro, é um voto independente lá dentro, é o que o Brasil precisa. Quanto mais senadores, deputados independentes, melhor. Tá? Tá do meu lado aqui o Hélio Negão, me acompanhando aqui na live. Um abraço, Hélio. Obrigado pela... Hélio foi de Santa Catarina comigo quando não passei lá. Valeu, Hélio. Gostou de Santa Catarina? Foi bom. Quase ficou lá, né? Teve uma moto também. Valeu, Hélio. Obrigado, Hélio. Meu irmão mais velho, o Hélio Negão. Então, pessoal, Paraná. Paulo Eduardo Martins. É um apelo que eu faço a vocês para o Senado Federal. Se você já
quer votar num dos outros dois nomes, é um direito teu. Mas se você não tiver aquela convicção, vota no Paulo Eduardo Martins. Eu peço para você, vem para 222, um senador que vai estar comigo, com o governador e com vocês no Paraná. Eu apelo para vocês no Paraná, um apelo do coração. Eu sei que eu tenho aí mais de 50% de intenção de votos aí. Se esse pessoal votar no Paulo Eduardo, ele está eleito. Pessoal, Paulo Eduardo Martins, pelo Paraná, senador, o apelo que eu faço a vocês. Lá nos Tchê, nos Pampa, Rio Grande do Sul, Tchê, temos aqui, vocês sabem que tem dois candidatos ao governo do estado, eu gosto dos dois, tá? E um dos dois deve ir para o segundo turno. Tá? Eu não vou falar quem eu acho que vai, para não falar que eu estou fazendo campanha contra o outro. Né? Um dos dois vai para o segundo turno, um dos dois candidato ao governo do estado. Mas eu peço a vocês, como não tem segundo turno, Senado Federal. É um apelo especial que eu faço a vocês. O nosso general Mourão, tá? Vai ser um senador realmente que fará a diferença aqui em Brasília. Tá? Então eu peço a vocês encarecidamente, Mourão, senador, número 100, lá no Rio Grande do Sul. Está acabando, pessoal. Região Centro-Oeste, o nosso é o estado de Goiás. Tá? Eu não acredito em pesquisas, tá? O que eu acredito é vendo o povo nas ruas. As minhas andanças, a gente vê que o Vitor Hugo está com tudo para ir para o segundo turno. Está faltando um tiquinho. E se for para o segundo turno, eu acho que ele leva lá na frente. Né? Então, para o governo do estado de Goiás, o nosso major Vitor Hugo, 22. Tá? O major, meu colega de Academia Militar das Agulhas Negras, Forças Especiais, paraquedistas, meu líder de governo, foi aquele que negociou conosco o auxílio emergencial lá atrás, de R$600, né? O Congresso chegou a 500, nós cobrimos a proposta do Senado, demos R$600. Além de outras coisas que o Vitor Hugo participou como líder do governo. Então, peço a vocês, Vitor Hugo, candidato aí ao governo do estado de Goiás. E para o Senado, a gente pede o voto para Wilder Moraes. Também um ponta nosso de lança, né? No Senado Federal. Wilder Moraes, candidato ao Senado Federal por Goiás. Valeu, pessoal. Nossa Goiás. Vitor Hugo, governador. Wilder Moraes, senador. Aqui o estado de Mato Grosso, candidato à reeleição, o nosso Wellington, 222. Candidato à reeleição pelo Senado, Wellington, 222. E em Mato Grosso do Sul, né, deu aquela confusão lá na Globo, né? Quem o Bolsonaro apoia para governador? Eu estava isento, aí resolvi tomar um partido aí. Mas o nosso grande interesse em Mato Grosso do Sul é o Senado, com a Tereza Cristina. O primeiro suplente dela é o Portela, que foi meu soldado em 1980, lá em Nioaque. Tá? Mas para o governo do estado é importante? Quem diz que não tem importância? Para mim é mais importante o senador. Para o pessoal de Mato Grosso do Sul, o mais importante é o governador. E vocês aí tem 3 nomes que disputam, né? Para 2 ir para o segundo turno. Tá certo? E boa sorte a vocês. O que eu falei lá na Globo, continuo pensando dessa mesma maneira. Tá? E eu espero aí que o capitão Contar vá para o segundo turno sem querer criticar nenhum outro candidato. Então, o capitão Contar, quem puder colaborar na eleição, a gente agradece. Né? Mas fica bem claro, nosso maior interesse é o Senado, com a Tereza Cristina, mas para o Estado de Mato Grosso do Sul é muito importante, obviamente, o candidato ao governo do Estado, e aí vocês têm 3 nomes que 2 irão para o segundo turno. Eu, sem querer interferir em nada no estado de Mato Grosso do Sul, ficaria com o capitão Contar para ir para o segundo turno com outro candidato aí. Acabando, pessoal? Região Norte, são 7 estados, rapidinho aqui. Roraima é o Denário para a reeleição e o doutor Irã, candidato ao Senado Federal. E o meu candidato lá, não quer dizer que ele vai chegar, porque ele não tem meio de fazer campanha, né?
deixo bem claro que a bancada toda, 8 mais 3, 11 parlamentares de Roraima, não tenho nada contra eles, absolutamente nada contra, nos ajudaram bastante, colaboraram em tudo que foi possível para o Estado, como o Linhão, que começa agora a ser construído agora esse mês. Tá? Então, para mim, os 11 aqui trabalharam muito bem para o Estado, para o interesse do governo. Vocês decidem aí. Mas eu tenho um candidato particular meu ali que não tem meios, é um cara simples, sabe o número dele? É um cara simples, né? E eu espero que consiga alguns votos para que ele tenha alguma chance de se eleger deputado federal pelo estado de Roraima. É o Deilson Bolsonaro. O Deilson Bolsonaro, eu falo que é o meu Macuxi, estão pegando o número dele aqui para a gente divulgar. Quem é o Deilson? Eu conheço há mais de 20 anos. Tá? E ele sempre trocou ideias comigo sobre Roraima. Ele que me levou no Vale do Rio Cotingo. O que é o Vale do Rio Cotingo? É um vale de mais ou menos 12 quilômetros, com 600 de queda. Ali nós temos aqui, está na prancheta, né? Fazer ali uma grande hidrelétrica. Ninguém vai sumir com a área indígena, fiquem tranquilos. A maneira de fazer essa hidrelétrica preserva tudo. Não é igual Belo Monte, não, que dinheirama jogado fora que não gera nada de energia. Então tem tudo para dar certo ali. 11:22. O Deilson, 11:22. Pessoal de Roraima, quem tiver na dúvida, que já escolheu o candidato, fique tranquilo aí. Quem está na dúvida, Roraima, estou assistindo, 11:22 o Deilson aí, candidato a deputado federal. Bora? Continuando? Lá no estado de Tocantins, Dimas, 22, governador. Estado de Tocantins também, Dorinha, senadora, 444. Estado do Amazonas, nós estamos apoiando a reeleição aí do Wilson, o atual governador. E para o Senado, muito importante, o governador é extremamente importante para o estado do Amazonas, sem dúvida. Tá? Para mim, é extremamente importante o candidato ao Senado Federal. Até há poucos dias estava na frente, na pesquisa, né? Um tal de Omar Aziz. Pelo amor de Deus, pessoal do Amazonas. Esse cara quase foi indiciado por pedofilia há pouco tempo atrás. Teve os 2 parentes dele presos por desviar 260 milhões da saúde. Esse cara teve lá como relator da CPI da Covid só falando besteira, falsas acusações, não quis investigar o desvio de 50 milhões de reais que o Carlos Gabas desviou, que foi ministro da Dilma. Tá? Quantos nordestinos não morreram por falta de ar, porque ele gastou 50 milhões e não recebeu um respirador sequer? Então, Omar Aziz, pelo amor de Deus, risca esse nome do mapa político do Amazonas. Ok? Então a gente pede seu voto no estado do Amazonas para Coronel Menezes, 222. Vamos lá para o nosso estado do Pará. Temos lá o nosso Zequinha, candidato ao governo do estado, Zequinha 22. E para o Senado, que é muito importante, Mário Couto, 222. Pessoal do Pará. Mário Couto, senador, 222. Aqui, estado do Acre, a senhora Márcia Bittar, ao Senado, 222. A última região, o nosso Nordeste, que está encerrando aqui. Vamos lá para o Rio Grande do Norte. Governador 77, Fábio Dantas. E para o Senado, é uma pessoa que levou a água para praticamente todo o Nordeste. O nosso Rogério Marinho, senador das águas. Teria que ter um programa todo aqui para falar o que ele fez tocante à transposição São Francisco. Então peço ao pessoal do Rio Grande do Norte para senador Rogério Marinho 222. Vamos lá, Rio Grande do Norte. Paraíba, governador, o nosso Nilvan 22. O povo lá conhece muito bem, um radialista, uma pessoa fantástica. E para o Senado Federal, o nosso Bruno Roberto. Bruno Roberto 222. O Bruno Roberto tem como primeiro suplente, um assessor meu, né? O Tércio Arnaud. Então a gente pede o pessoal da Paraíba, Bruno Roberto, senador 222. Aqui no estado de Sergipe, parece que está indeferida a candidatura do Valmir de Francisquinho, né? Não sei como é que está a situação dele, parece que foi indeferido. Foi indeferido, infelizmente. Então temos aqui o doutor Eduardo Amorim para o Senado. Vamos descarregar então Eduardo Amorim, senador por Sergipe.
lá na nossa Alagoas, terra aí do nosso presidente da Câmara, Arthur Lira. Não. Arthur Lira da Alagoas. Deu um branco aqui. Terra do Arthur Lira. Arthur Lira, um grande aliado nosso, um dos responsáveis por colocar em votação a diminuição dos impostos, né? Você vê a gasolina lá embaixo, o álcool lá embaixo, quase metade do preço. Um abraço para o Arthur Lira, muito obrigado. Tá? Também o Arthur Lira trabalhou muito na questão do Auxílio Brasil, né? Que pega o Brasil todo. Tá? O maior percentual é o pessoal do Nordeste, Alagoas não é diferente. Então o pessoal que passou de Bolsa Família, em média 190, para no mínimo R$600, Auxílio Brasil, o Arthur Lira teve participação nisso, como um acordo do governo, obviamente. Então, temos aqui o nosso Davi, candidato ao Senado, tem o Arthur Lira aí que está vindo candidato à reeleição como deputado federal, e não pode esquecer Jair Bolsonaro, presidente 22, não falei nenhuma vez ainda, né? Então vamos lá, continuando. Pernambuco, o nosso prezado Anderson, candidato ao Senado. Anderson, candidato ao governo do estado, repito. O Anderson, candidato... Anderson não, pô. Ajuda aí, pô. Deu branco, tá dando branco aqui, pô. Deu branco aqui, pô. Quem é o candidato ao governo por Pernambuco? O Anderson. Eu estou pagando vexame aqui. O Anderson. Hã? É o Anderson? Estou pagando vexame aqui, pô. 200 mil pessoas me assistindo, eu estou pagando vexame aqui, pô. Deu um branco aqui, pô. Tá? É o Anderson, candidato ao governo de Pernambuco. E o Gilson, candidato ao Senado. Tá? É a mesma coisa. Pessoal, o Gilson está ali disputando ali bigode a bigode. Tá? É um cara que vai realmente ajudar a desenvolver os projetos de Pernambuco. Então o nosso Gilson Machado, Anderson Ferreira, né? O nosso Gilson Machado, candidato ao Senado por Pernambuco. Gilson, senador, 222. Está acabando? Maranhão, o nosso prezado Roberto Rocha, 145, vem direto à reeleição ao Senado pelo estado do Maranhão. O nosso capitão aqui, Wagner, lá pelo estado do Ceará, candidato ao governo do estado. Boa sorte, Wagner. Pessoal, aí, vamos votar no capitão Wagner. Vamos mudar aqui essa velha política aí do estado do Ceará. E o último aqui, fechou aí, Pernambuco? O último aqui, Bahia, João Roma, 22, candidato ao governo do estado. Tá? E ao Senado Federal, Raíssa Soares, doutora Raíssa, 222. Alguma coisa mais, pessoal? Posso encerrar aqui? Vamos lá. Poxa, estão batendo recorde aqui. Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Quai e Bolsonaro TV. 385 mil. Quase 400 mil pessoas nos assistindo. Tá? Confere isso aqui. Tá? 400 mil pessoas assistindo aqui. Muito obrigado pela essa audiência maravilhosa. Tá? Tem os canais que o pessoal joga para lá, joga para cá. Então, a projeção é o dobro disso que estejam nos assistindo agora. Bem, amanhã é uma eleição que tem a ver com a vida de todo mundo. Até de quem não gosta de mim. Tá? Quem gosta e quem não gosta. A gente sabe como esse pessoal da esquerda age, tá? Como vem agindo em toda a América do Sul. A gente não quer isso para o nosso país. A gente sabe que o outro candidato aí, tá, que teve no debate agora passando vexame, o que ele já fez ao longo de 8 anos e mais 6 daquela pessoa que ele indicou, o endividamento das estatais, tá? As consequências para o emprego do Brasil, tá? O que o Brasil deixou de receber de investimentos por falta de uma segurança por parte da autoridade chefe do executivo, o desrespeito que ele sempre teve com as famílias, tá?
o tempo todo defendendo aí aborto, tá? Defendendo ideologia de gênero. O que é ideologia de gênero? É ensinar aos nossos filhos de 5, 6, 7 anos de idade a coisa que os pais não vão falar para os filhos com essa idade. Vão falar bem mais tarde sobre isso aí e querem despertar a molecada para o sexo. Não é de hoje também o que esse pessoal, né, da esquerda sempre buscou fazer, sempre buscou relativizar a pedofilia. Como, por exemplo, o que é estupro de vulnerável? É qualquer menina abaixo de 14 anos, mesmo ela aceitando, mas se ela fizer sexo com alguém, esse alguém responde por estupro. E hoje essa idade está fixada em 14 anos. E essa esquerda tentou no passado passar para 12 anos de idade. A minha filha Laura tem 11, agora o mês que vem faz 12 anos de idade. Eu não posso imaginar alguém fazer uma maldade com a filha minha e falar, não, estupro de vulnerável é abaixo de 12, né? Quem tem 12, se fizer sexo com alguém, não tem problema nenhum. Se ela consentiu, a gente não quer isso para nossa família, meu Deus do céu. A gente não quer liberar drogas. Repito, quando eu desci da tribuna há 3 semanas lá na ONU, subiu, ocupou a tribuna o recém-eleito presidente da Colômbia. O que ele defendeu lá? Legalização da cocaína. A maconha faz mal? Faz. Mas tem gente que fuma socialmente. Tá? Eu vou falar pelo que eu sei, pô. Faz mal. Imagine a cocaína, muito mais mal. Você quer isso para o seu filho? Quer que seja vendida alguém, você está na praia, passa alguém lá, em vez de falar, olha o mate, olha o biscoito, olha a cocaína, olha a maconha. Imagine isso. Esse pessoal da esquerda, né, por estar no DNA deles essa defesa. Marcha para a maconha. Vão lá numa cara de pau terrível, né? Então o que a gente quer? Porque não se legalize essas coisas, que vai piorar para todo mundo, até para o próprio cara que vai voltar a emprestar para esses outros países, que ele não diz que são ditaduras, porque ele vê isso como investimento. Que investimento? O que foi para a Venezuela? O que foi feito? Uma parte foi feito o metrô de Caracas. Uma outra parte sumiu, que fica com os ditadores para ajudar o financiamento de outros candidatos do Folha de São Paulo para chegar ao poder. E detalhe, a Venezuela deve para o BNDES 1 bilhão e 60 milhões de dólares e não vai pagar. Mais de 5 bilhões de reais. Mas temos o metrô em Caracas, capital da Venezuela. Mas não tem o metrô em Belo Horizonte, capital de Minas Gerais. E olha que esse empréstimo pegou ao longo de governo Lula e Dilma, que diz que é mineira. É isso que nós queremos para o Brasil? O pessoal do campo está com a gente. O pessoal do campo acompanha o novo marco temporal dentro do Senado Federal. O que é isso? A nossa Constituição diz que as terras ocupadas pelos índios, até aquela data da promulgação da Constituição, que é de outubro de 88, essas terras são deles. O que o ministro Fachin, que divulgou para o MST a vida toda, por isso foi indicado para o Supremo, e depois ele quebrou o galho do Lula, descondenando o Lula, né? O que o Fachin propôs? Não, o marco temporal não é a data da promulgação da Constituição. O marco temporal não tem data. E se isso for levado avante, tem quase 500 novos pedidos de áreas indígenas a serem demarcadas ou ampliadas, está lá no Ministério da Justiça. Se isso passar pelo Supremo, lógico que a gente vai questionar, né? Tudo tem limite nessa vida, tudo tem limite. Tá? A gente vai questionar isso aí. Tá? Mas uma outra área do tamanho da região sudeste seria demarcada como terra indígena. Seria o fim do agronegócio no Brasil. Insegurança na atual segurança alimentar.
ia faltar produtos para serem exportados, porque você não ia poder produzir no Brasil. Nós vamos na contramão disso. Temos um projeto no Congresso, desde o início do ano passado, e rapidamente, né? Permitindo aos indígenas, nossos irmãos indígenas, e muitos querem isso, fazer com a sua terra o que um fazendeiro faz ao lado da sua propriedade também. Ele pode explorar a terra, pode plantar, como, por exemplo, né, algumas etnias já fazem lá no estado de Mato Grosso. Ok? Como pode, por exemplo, o pessoal da Raposa Serra do Sol fazer, se a gente quiser fazer uma hidrelétrica lá, de uns moldes diferentes da convencional, mas muito, talvez até mais vantajoso, né, para todo mundo, os indígenas autorizam. E se faz, a gente paga royalties para eles. Ou seja, a gente emancipa os indígenas no Brasil. Ao contrário do que o Lula quer fazer. Vamos demarcar terra para todo mundo. O Lula vem dizendo também que vai fechar os clubes de tiro. Acabei de vir do estado que tem maior concentração de clubes de tiro, Santa Catarina. E você sabe qual é o estado no Brasil que tem o menor percentual de mortes por 100 mil habitantes, mortes por arma de fogo? É o estado mais armado, Santa Catarina. Então não é verdadeira a história que mais armas, mais crime. Não é verdade isso. A minha política foi de flexibilizar, fazer o máximo de acordo com decretos e portarias, e a gente resolve esse problema, pessoal, que está me ouvindo aqui sabe o que eu estou falando, após as eleições. A gente resolve. Tá? E o Lula, quando ele fala em acabar com o clube de tiro, logo ele, né, falar em biblioteca, biblioteca, né, como é que ele fala? Tá? Dá para acreditar num cara desse? E não quer saber de arma de fogo? O pessoal CAC não vai mais andar armado. Nós conseguimos isso, um decreto. O pessoal CAC não vai mais andar armado. Então nós temos 700 mil CACs no Brasil. Eu não tenho aqui, mas são alguns milhões de pessoas que têm arma de fogo em casa. Vocês viram passar a ser fora da lei com o Lula? Porque ele pode determinar o recolhimento de armas. A minha política é diferente. Povo armado jamais será escravizado. A minha mulher, por exemplo, não quer saber de arma de fogo. Mas eu durmo com um fuzil do lado da minha cama. Ela nunca falou, tira esse fuzil daí. Ela sabe que é para defendê-la. Defender a nossa filha, tá? Defender a minha enteada. É defender quem está em casa. Se alguém, apesar de eu ter um sistema de segurança muito bom, não existe segurança infalível. Infalível só aqueles computadores aí brasileiros, né? O resto, tudo pode falhar. E ela não reclama de mim. Ou seja, qual é a filosofia dela? Se ela não quer uma coisa, ela não faz uso daquilo. Quantas vezes que eu viajo, já falei para ela, não falo mais, quer aprender a mexer com ela? Não. Pô, eu estou viajando, quer aprender a tirar onde é que ele estava, como é que é? Não. Direito dela. Direito dela. Mas ela não quer. Nunca falou para mim, tira esse fuzil daí. Bota embaixo da cama. Não descarrega a arma. Se é que ela sabe que é descarregar a arma, né? Mas nunca falou nada. Porque ela sabe que eu sei como operar e estou para defender minha família. E também, como disse, né? Povo armado jamais será escravizado. Todas as ditaduras são precedidas de campanhas desarmamentistas. Assim, Lula esteve na Venezuela, fazendo campanha com uma ONG do Brasil, né? Viva não sei o que lá, desarmando o povo da Venezuela. Olha, qual o maior exército do mundo, alguém sabe? É o exército do povo americano. Lá, quem quer ter arma tem fuzil, tem tudo em casa. E morre menos gente por 100 mil habitantes que o Brasil. Mais alguma coisa, pessoal? Para a gente votar? Votar amanhã. Vamos lá com as cores da nossa bandeira amarela, né? Coisa da nossa seleção canarinho. Eu fiz mandei fazer uma rápida levantamento por aí. Ligamos para a loja Centauro. Tem camisa do Brasil? Não tem. Foram vendidas todas. Pode ser que seja coincidência, né? Apenas essa loja que eu liguei. Mas as informações que nós tivemos, que não existe mais camisa amarela para vender por aí. Mas o pessoal tem em casa, acha uma, empresta o vizinho.
Vamos votar amanhã com a camisa amarela. Eu vou votar aqui na Vila Militar, que é do Rio, sabe onde é, né? Em frente ali à primeira divisão de Exército, o Escola Rosa Alves da Fonseca. Há 30 anos que eu voto lá, e eu vou estar com uma jaqueta canarinho. Vamos votar de amarelo amanhã, pessoal. Certo? E vamos exercer uma cidadania, deixa o resto com a gente. Vamos votar. Leva aí o papai, o vovô, a ver, tá um pouco idoso, dá uma força, leva ele para votar. O filho lá, 16, 17 anos, leva para votar. Se ele estiver pensando em votar algo diferente, conversa com ele. Mostra, meu filho, olha só. Vamos supor que o vizinho tenha comprado um carro de marca X. E esse carro vive dando problema. Tu acha que o papai tem que comprar um carro de marca X também? Começa no mais básico. Ele vai falar, não pai, esse carro vive dando problema, vive dando pane, compra outro carro. É a mesma coisa. Os carros aqui da América do Sul, que são os países da mesma marca, mesmo motorista, mesma ideologia, afundaram. Cuba sumiu, é um dos países mais ricos aqui das Américas. Em 59 sumiu com a chegada da esquerda ao poder, Fidel Castro. Depois tivemos a Venezuela, o país mais rico do mundo em petróleo. O povo foge de lá a pé. Nenhum deles traz cães para o Brasil. Vocês sabiam disso? Não é porque não quer trazer o cão, porque não tem mais cão na Venezuela. Comeram todos os cães e gatos. Comeram todos os cães e gatos na Venezuela. Quem é que fez campanha para o Chávez lá atrás? Fez Maduro? Lula. Depois o Lula fez campanha também na Argentina. Tanto é que o Fernandes, antes das eleições, visitou em Curitiba o Lula na cadeia. O Fernandes se elegeu. A vice dele, a Cristina Kirchner, é a que tem influência no governo. Olha como está a Argentina. 40% do povo vendo a miséria. O governo lá taxou o agronegócio. Certos produtos para exportação são taxados em 33%. No Brasil, de vez em quando chega um cara para mim, né? O agronegócio está lucrando muito, vai taxar. Taxação zero para o agronegócio. Não tem, pode ganhar dinheiro à vontade. Não tem taxação para o agronegócio. Eu quero mais que o pessoal plante mais, exporte mais, venda mais no mercado interno. Olha para onde foi a Argentina. Vá dar uma chegadinha no Chile, passa as cordilheiras. Já se desfizeram todas as reservas de dólar, praticamente toda a reserva de dólar foi para o espaço para manter a inflação lá embaixo. Também é um país que se complicou depois que a esquerda chegou ao poder. Vai lá para cima um pouco, vai para a Colômbia. Olha o que está acontecendo com a Colômbia. Um ex-guerrilheiro do M19 assumiu. Tá? Esse que ocupou a tribuna lá na ONU, depois de mim, que falou que quer liberar cocaína. Um dos serviços bem procurado de lá, desde quando o cara assumiu, é o de passaporte. O pessoal quer tirar a família da Colômbia. Quem tem mais dinheiro manda embora. A nossa Colômbia próspera, um país ali arrumadinho. Daí o pessoal, lá o voto é no papel, então não pode ninguém pode reclamar de nada, vota no papel. Houve uma abstenção grande e aconteceu isso. O cara chegou, pô. Vamos lá para Nicarágua agora. O cara é assim com o Lula. Tá? O atual, falo o presidente, né? Eu falo o atual ditador da Nicarágua, Ortega, ele é assim com o Lula. Você acha foto nos jornais, no Google, né? Acha foto, acha vídeo deles. Tá? Olha a nossa Nicarágua, para onde está indo. Olha a questão da censura na Nicarágua. Em poucas semanas, primeiro, começa a prender padres. O cara prender padre, cara. Qual a intenção de prender padre, meu Deus do céu? Que mal eles fazem? Tem armamento? Estão conspirando contra o governo? E depois, não satisfeito, começa a expulsar freiras. A gente vê as imagens, senhoras, 70, 80, 90 anos, né, toda corcunda entrando em ônibus e saindo da Nicarágua. Agora, recentemente, proibiu evangélicos de comemorarem o dia da Bíblia. Proibiu os católicos de realizar procissões. Fechou rádios e TVs.
católicas. Então esse carro que eu falei aqui, explica para o teu filho. Olha, não deu certo no lugar não, você quer que bote isso aqui? Quando se fala em propriedade privada, vai ter um filho meio, né, meio exaltado demais, que quer votar na esquerda. Você fala, você sabe o que é propriedade privada? Você sabe quanto o papai ou o vovô ralou para ter esses bens? Né? O que vai ser esses bens no futuro? Herança para você. Esse pessoal não respeita a propriedade privada. Tá? Se fala sempre à esquerda no Brasil de vamos taxar aí a herança, algo mais ou menos o seguinte: você tem uma casa que vale, uns imóveis, vale R$1 milhão, vamos supor. Em vez de morreu lá, passar para um outro parente, resolve botar 40% de herança, vai passar para taxa 40%, de 1 milhão, você tem que pagar uma taxa de 400 mil, ou então vai ter que entregar o equivalente a 400 mil para o Estado para ficar com o resto. É isso que nós queremos para o Brasil? É isso que nós queremos? Compare, fala tanto em currículo no Brasil, você vai pedir emprego, apresenta teu currículo. Pega o currículo do Lula, pega dos outros candidatos, faz uma comparação. Porra, um cara que foi condenado em 3 instâncias por unanimidade, né? Um amiguinho dele, o Faquinho, descondenou o cara. Não, você foi julgado no lugar errado. Mas não cometeu, os crimes não continuam sendo os mesmos? Depois que ele foi descondenado, voltou para a primeira instância, né? Para a primeira instância novamente, dado a idade dele, que ele 75 anos, a prescrição de muita coisa caiu a metade. Daí deixou de existir. Não foi absolvido. Ele fica na cara de pau, foi absolvido na ONU. Essa brincadeira, pô. E agora, está aí um antagonista, um grampo aí da mulher do Marcola, né? Ou da mulher do Marcola. Um grampo aí da família do Marcola mesmo, falando com a esposa, que vote no Lula. Ele é o quê? Ele é pilantra, mas é o melhor. Pelo amor de Deus. Você vê, lá na Colômbia, o governo já falou que quer tirar as crianças da cadeia. São os traficantes, chamam de as crianças. Aqui vai ser o mesmo caminho, pessoal. Está em jogo, é a nossa vida, a vida de todos vocês. Não interessa se você vai votar na esquerda, você vai sofrer as mesmas consequências. E tem gente que acredita, o cara está na televisão falando, vocês vão votar comer picanha. Cara, ele, enquanto presidente, mal deu mortadela para os seus seguidores, agora está prometendo dar picanha. Quem vai cair nessa é aquela mentira, tentando convencer o outro lado, eu vou fazer isso, a gente viu no debate agora, uma candidata ao governo foi que ia dar R$5 mil para os estudantes do segundo grau. 5 mil reais para o estudante de segundo grau. É só começar a fazer as contas aí. Vou isentar de imposto de renda não sei quem. Vou não sei o que lá. Bem, cai quem quer. Cai quem quer. Além dessas que eu te falei aqui, aquela palavra principal, liberdade, pessoal. Você tem que ter liberdade, um país de liberdade. Pode ter certeza que acabando as eleições, se Deus quiser eu for reeleito, né? Eu acredito que sim, mas o Papai do Céu que decide aí, a gente vai resolver muitos problemas rapidamente. Rapidamente. Vocês sabem o que eu estou falando, a gente vai resolver. Tá? Nós queremos paz, tranquilidade, harmonia, respeito. Um dia eu falei com um ministro meio importante, olha, eu não mando no Brasil. Você não manda aí nesse seu ministério. O governador não manda no estado. O prefeito não manda no município. Nós temos limites. O prefeito não faz o que quer no município. Eu não faço o que quer no Brasil. Mas tem certas pessoas que acham que pode fazer o que bem entender em qualquer lugar do Brasil, ponto final. Nós temos que dar um ponto final, e vamos dar, nessas pessoas que não só pensam, como agem assim. Muitos me criticam, né? Quando eu falo em 4 linhas. A gente vai jogar todo mundo bonitinho dentro das 4 linhas. É igual aqui os 3 candidatos ao Senado, aqui
pelo Rio de Janeiro. Quem ganhar vai tomar posse. Ponto final. É simples, é a vontade popular. E o Executivo vai interferir se for o caso. E nós temos que ter como norte nosso essas questões. Carta da democracia, não. Um pessoalzinho faz uma cartinha, escreve um montão de besteira lá, daí quase 1 milhão de pessoas assinam, entre eles, né, um cara que gosta de elogiar ditaduras pelo mundo afora. Carta da democracia, que você tem que se respeitar, é a nossa Constituição, que um pouco mais de 200 artigos. A Carta para a Democracia é essa. Se algo ali alguém não quer, acha que está errado, né, procura seu parlamentar e apresenta uma proposta de emenda à Constituição e muda, pô. Ou não muda. Então, para que serve a Constituição? É uma lei maior para a gente viver em harmonia, viver em paz. Vamos seguir a Constituição. Agora tem gente, pouquíssimas pessoas, né, porque tem poder, ignora a Constituição, tem a própria Constituição. Isso tem que mudar, pessoal. Vai mudar, pode ter certeza disso. Voltemos para amanhã. Pessoal, de verde e amarelo, né? Preferência amarelo. Vamos votar de amarelo. Vamos ver um mar por esse Brasil de pessoas com amarelo, que é sinal que vai votar em mim. O outro lado também vai de vermelho, né? Até uma sugestão ali. O outro lado vai de vermelho, pô. Não vão ser hostilizados, com certeza. É um direito teu votar de vermelho. Quero votar de amarelo. Eu vou votar no Bolsonaro 22. Alguns deles acham que meu número é antigo, né? Meu número é 22. Hoje é um dia que você muda voto. Você pode hoje conversar com o teu filho, muitas vezes com o teu neto, que está mais, né, rebelde. Olha que o teu voto pode fazer contigo. E quem sabe, com toda certeza, né? Esse teu neto, teu filho tem amor por um cão, por um gato. Olha, na Venezuela não tem mais cães e gatos. Esses países estão perdendo a liberdade também. Alguns países aprovando a questão de drogas. Quando se aprova a questão do legalizar o aborto, você é um golpe na família também. Você banaliza certas coisas. Eu entendo que a vida tem que ser respeitada desde a concepção e ponto final. Se um dia aprovar isso lá na Câmara, eu veto. A Câmara não aprova isso, pode esquecer. Quem pode querer um dia, né, aprovar, como fez a Suprema Corte da Colômbia, que aprovou o aborto, a nossa Tribunal Superior, né, Supremo Tribunal Federal, sabe que tem ministro abortista ali. Não vou citar o nome aqui para não polemizar, mas sabe que tem. E talvez, no meu entendimento, tem maioria para aprovar o aborto lá. E quem assumir 1º de janeiro o governo, vai ter a oportunidade de indicar mais 2 para o Supremo. Se for eu, vou conversar, se nem que eles tenham na cabeça quem pode ser. Mas vai ser acertado, ó, pessoal. Vocês não vão aprovar a alegação de droga lá. Você não vai aprovar nada, não vai legislar nada dentro do Supremo. É comum acontecer, os caras legislam. O parlamento não quis decidir sobre tal assunto e vamos decidir por aqui. Está errado. O parlamento não decidindo é uma decisão. É sinal que não tem clima favorável para aprovar aquilo. E porque uma das manobras, está o Hélio aqui na minha frente, que o parlamentar faz, chama-se obstrução. O que é obstrução? Ele não vota, ele quer aquela matéria, sai de pauta. Não quer votar aquela matéria. Por exemplo, a questão de uns 3, 4 meses, foi votada a urgência para um projeto da fake news. Alguns falaram comigo, né? Deixa lá que o parlamento vai botar limite. Não tem que aprovar, não. Entrei em campo. Não sei se falei com o Hélio, vai estar do meu lado aqui. Falei com vários. Vote contra a urgência. Para a urgência aprovada, para 257 votos. Teve 248. Então, se tivesse mais 9 votos, teria aprovado a urgência e teriam aprovado o projeto de fake news. Como não aprovou, todo mundo, todo e qualquer cidadão que respondeu, foi preso, teve a página derrubada por fake news, está errado. O que diz nosso ordenamento jurídico? Eu não sou advogado. O que diz? Ninguém pode ser condenado sem um crime, né, previsto em lei. Eu até costumo brincar, né? Brincadeira, né, pessoal? Se você não pode ser condenado por ter matado um marciano. Tá? Então você não pode ser condenado por fake news.
A mentira, você responde ali, calúnia, difamação, tá? É outra história. Agora, fake news, CREL, desmonetiza, cadeia, derruba a página. Não pode, pô. Não pode. E pode ter certeza, uma reeleição, a gente vai ter um posicionamento bem mais proativo nessas questões. Acredito no povo brasileiro, acredito em Deus em primeiro lugar. Saindo do resultado amanhã, não pode ser diferente, não pode ser diferente, pelo que a gente vê nas ruas, para deixar bem claro, que a gente vê nas ruas, que a gente vê nas mídias sociais, vê nas enquetes, enquete até em blog de esquerda, dá o nosso nome, dá disparado. Tem outras pesquisas, além do Datafolha e o IPEC, que é o antigo IBOP, que não acertam nada, que dão uma vantagem para mim, mas a grande imprensa, Folha de São Paulo, Estadão, o Globo, não vai publicar essa pesquisa, só publica a pesquisa, que inclusive eles pagam em alguns momentos. Tem pesquisa junto ao Datafolha, onde o Sistema Globo pagou a pesquisa. E quem paga a pesquisa só divulga se ele quiser. E aí a suspeita, inflar a pesquisa para tentar convencer os indecisos, né, a votar em quem vai ganhar, para evitar ter segundo turno. Mentira! Não quero pensar outras coisas aqui que está na minha cabeça que pode acontecer. Não quero pensar nisso. Nós queremos eleições limpas, transparentes, tá? Onde o voto do seu João, Dona Maria, seja computada para o candidato dele. Não interessa quem seja o candidato dele, qual seja o número, qual a bandeira que ele defenda. Vá para o candidato dele, é isso que a gente quer. Agora, o outro lado, sempre dizendo que ganha no primeiro turno, quando a gente quer criar uma maneira de garantir a lisura das eleições, o próprio TSE é contra. Ué, teria que ser favorável. Por que teria que ser favorável? Para garantir que o candidato deles realmente tenha garantido a sua eleição, pô. Mas fazem diferente. O que está acontecendo? Nós não podemos ter suspeitas, meu Deus do céu. Agora, você não pode ter a certeza quando um cara pega e fala, ó, quem discordar eu vou prender, quem discordar é crime. Vai acabar com esse negócio, vai acabar esse negócio. Não tem cabimento. Nós temos que ter a certeza de eleições limpas. E eu tentei botar aqui no Brasil um sistema eleitoral parecido com, ou melhor, idêntico do Paraguai. A urna eletrônica e a impressora do lado. E quando eu falei com o marido, qual era o nosso sistema, ele riu. Com um amigo dele, somos paraquedistas, temos liberdade para conversar, ele riu. Mas não tem o papel, ele riu. Esse é o nosso sistema eleitoral aqui. Ah, quem desconfiar, vou processar. Bem, como é que está? Está com audiência aí? Se não tiver com audiência, eu desisto aqui. Presidente. Vai. Vamos lá, aqui está parte da degravação aqui, né? O que é degravação? Bota no papel a fala do Marcola. Então, parte da degravação aqui, o Marcola dizendo, não dá para comparar Lula e Bolsonaro. O Marcola acertou, não dá para comparar mesmo. Lula é melhor que ele para nós. Tem razão o Marcola. O Marcola estava numa boa em São Paulo. Mandamos lá para Rondônia, teve também uns presidentes também lá de São Paulo, né? Lula é melhor do que ele para nós. Tem razão. O Marcola vai voltar a mandar no crime, voltando aqui para um presídio aqui, com menos transparência, vamos assim dizer. Continua Marcola aqui. Para nós, Bolsonaro é pior. Tem razão, Marcola. Eu não persigo preso. A nossa política, o preso tem que ficar preso. E não tem que ter comunicação. Eu não tenho os dados aqui, o Gil antes mostrou a quantidade de telefones que a gente aprende ainda em presídio. Né? Tem aumentado muito isso aí. Né? E quando naquele presídio não tem aumentado, porque as medidas de segurança para evitar entrar foram tomadas a contento. Né? Termina aqui. O Lula é ladrão mesmo, pilantra.
Parabéns, realmente é isso. O Lula é ladrão mesmo, pilantra. Continua a gravação aqui. Todo mundo sabe que o Lula é ladrão. E termina o Marcola. Tem que tirar o Bolsonaro. Ou seja, tem mais aqui, tirando o Bolsonaro, ele vai agir melhor. Nós diminuímos a metade o número de roubo a bancos. Vai aumentar o Lula voltando. Que um dos parceiros dele, um dos cabos eleitorais dele é o Marcola. Dizendo aqui, vai mudar a PF, mudar do jeito dele, vai embaçar a vida do Bolsonaro e da família dele. Ou seja, dizendo já que o Lula, se assumir, vai para cima da minha família. Aqui, ó. Dizendo que o Lula vai mudar a Polícia Federal, vai mudar do jeito dele e vai embaçar a vida do Bolsonaro e da família dele. Vai perseguir a minha família, vai continuar a perseguição. O PT tem pezinho no... Quer dizer, se Lula ganhar, dá para ir para cima desses caras pedindo alguma coisa? Ou seja, quem sabe o ministério, né, Marcola? Vai pedir um ministério para o Lula para alguém ligado ao PCC, tá? Uma indicação para um cargo importante ligado ao PCC, seja essa cota do Marcola. Quem está dizendo isso aqui? É a degravação aqui de um grampo do Marcola para sua esposa. Encerrando? Pessoal, ensino para o encerramento. Pessoal de amarelo amanhã, pessoal, vamos votar, pô, votar 22, tá certo? 22 amanhã, vamos votar, presidente Jair Bolsonaro, vamos escolher bem os candidatos dos estados, vamos, não vote na esquerda, vote de PT, PCdoB, PSOL, essa desgraça aí, vamos de amarelo para mostrar para o mundo todo, que nós estamos escolhendo o melhor para administrar o Brasil por mais 4 anos. Muito obrigado a todos. Brasil acima de tudo. Deus acima de todos. Para! Deus, pátria, família e liberdade. Negão! Fala, Negão. Boa sorte, Negão. Valeu, valeu. Valeu, até mais.